Salve pessoal, tudo bom com vocês, meus queridos do Vai Cair na Prova? Momento meio triste, né? Porque a ideia era que a gente desse aula online e tal, que vocês, sei lá, xingassem o Fontana de corno, falassem pro Vitor da aula no lugar de fazer música, mas, né? Coisas acontecem, coisas dão errada e é aquela coisa. Agora é, né, mano? Videoaula. Videoaula é aquela coisa, né? Tô aqui com a camiseta rosa, mas ó, chinelão em casa, coisa boa. Daqui a pouco chega o almoço, vou pausar, pegar um lanche, ó, tem a fruteira aqui atrás. Só, né? Daqui a pouco passa o gato pulando aqui no computador, caga tudo, mas vambora que infelizmente, né? As coisas estão assim no mundo inteiro e, querendo ou não, todos vocês vão passar no vestibular, porque vocês estão não vai cair na prova, correto? Então vamos lá. Vamos falar da nossa aula 1 de História C hoje, tá? Que basicamente é a mesma aula 1 de História A. Culpa do Fábio Tongo, né? Fez cagada aí, mas tudo bem. De uma forma ou de outra a gente vai falar aí da aula 1, das noções básicas da história e tal. Se vocês já viram os mapas mentais, ou até mesmo, eu não sei se o Fábio chegou a postar alguma coisa, show, mas a gente vai só então dar uma olhada aqui. Possivelmente essa aula não vai dar meia hora, tá? Vai dar menos tempo, tá? Vamos embora. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, quando a gente fala de história, é pensar no conceito, né, sobre o que é história, efetivamente. Né? Tipo, o que é a história? Pô, a história é uma ciência que o nosso presidente aparentemente não gosta, porque ele vetou, acho que foi ontem, a profissão de historiador como profissão oficial. Mas, de uma forma ou de outra, por mais que o Brasil não curta muito a sua história, por mais que o Brasil tente desviar muito da sua história, o conceito de história está aí e diversas pessoas analisam em cima dele. Então, basicamente, o conceito mais forte é o conceito do historiador Mark Bloch, que a história é a ciência do homem no tempo. Óbvio que esse conceito ele sofre reestruturações, por assim dizer, no decorrer do tempo. Então, por exemplo, hoje em dia, se a gente fosse atualizar bem, Mark Bloch é de 1915, 20, na Primeira Guerra Mundial, a história é a ciência do homem no tempo. Seria a história é a ciência do homem e das sociedades no tempo. Tá? Porque a história também não trabalha só o ser humano. Um ser humano que vive isolado, por exemplo, numa caverna, se ele nunca produziu nada a não ser os seus fósseis, ele não vai ter muita história para contar, porque ele não tem fontes. Né? Então, por isso que é o estudo caralho, viu? Por isso que é foda gravar. A ciência do homem e das sociedades no tempo. Tá? A gente pode adicionar também nesse conceito que também é um conjunto de mudanças e permanências e que elas vão ocorrer na sociedade no decorrer do tempo. Como assim? Por exemplo, vamos pegar uma mudança e uma permanência. Uma mudança, ali que eu coloquei, é o transporte, a própria alimentação. São coisas que mudaram no decorrer do tempo. Transporte mesmo, por exemplo, a galera antigamente andava de carroça. Sim, eu não sei vocês, né? A galera só muito de Campo Magro, eu nunca fui para Campo Magro. Mas aqui, pelo menos onde eu moro, é difícil ver carroça. Muito difícil ver carroça. Em Apucarana é difícil ver carro. Eu tenho só carroça. Apucarana é a cidade de onde eu venho. Carroça o dia inteiro. Pô, eu andar de carroça igual andar a pé. Mas é aquela coisa. No decorrer do tempo, a carroça foi ficando de lado e vem o surgimento do carro, dos metrôs, dos aviões, dos trens, tudo isso. Tá? E uma permanência, por exemplo, são os cultos religiosos. Então, por exemplo, em 1400 e pouco, mais ou menos, começa o islamismo ali na região do Oriente Médio. O culto de rezar em direção à Meca, isso, aquilo, outro, se mantém até hoje, ok? Bem, basicamente, né, essa é a diferença de permanência e mudança. A história vai estudar essas duas coisas, tanto a parte de permanências quanto a parte de mudanças, ok? Tá. Mas o historiador, querendo ou não, ele precisa de algo para estudar. São as fontes. As fontes, elas são os vestígios deixados pelos seres humanos no decorrer do tempo. Como assim vestígios, professor? Veja bem, se você, sei lá, acabou o ensino médio recentemente, sei lá, tipo, você está no ensino médio agora. Se você não faz igual muita gente, e faz, sei lá, fogueira no final do ano,
churrasquinho com o seu caderno, você vai ter alguns registros seus durante o tempo. Então, os vestígios que o ser humano deixa no decorrer do tempo é tudo que ele registra, seja escrito, seja foto, seja caramba 4. Então, por exemplo, ligo meu celular agora, eu venho aqui, aponto a câmera para a tela, eu tiro uma foto. Essa foto aqui que eu tirei é o registro da aula. O próprio vídeo que eu estou fazendo e que vai ser postado é o registro da nossa aula. Então, basicamente, tudo que vocês registram como seres humanos pode, dependendo do caso, será utilizado no decorrer do tempo da história. Tá? Então, a história utiliza de registros. O historiador, então, ele tem um negócio que eu não sei se foi eu que criei, ou pelo menos assim, não lembro ninguém ter falado disso, que é o detetive no tempo. Ele vai utilizar esses vestígios, olha o ônibus passando no fundo, legal, para analisar acontecimentos e contar a história dos seres humanos. Quem que vai ser o detetive do tempo? O historiador. Joe, o Fábio, o Augusto, o César, a Juliana. Então, quer dizer, nós todos somos historiadores também. Então nós pegamos algumas fontes e vamos analisando para conseguir contar a história. E essas fontes elas vão variando. Carta, documento oficial, vídeo, oral, eu estou falando da fonte, tá? Oral, a fonte, no caso, tipo, a fala, a fonte, sabe quando sua avó, seu avô conta uma história do passado? Eu lembro quando... Sabe aquela coisa, tipo assim, que antigamente, vocês reclamam de estudar, mas antigamente eu andava 35 quilômetros a pé, usando sacola de sapato, comia terra e estudava. Vocês não dão valor? Isso, peraí que eu vou uma coisa pra mim. Opa, voltei. Chegou o almoço, ó. Coisa boa. O mocinho é de boa, né? Porque eu tô gravando isso aqui meio-dia. De terça-feira. Vamos lá, prosseguindo então. Tava falando. Quando a tua avó conta a história lá, tua mãe, sei lá, teu tio, que eles andavam. A gente andava 35 mil quilômetros, assim, usava, comia terra, usava sacola e tal. Isso é uma fonte oral. Eles estão contando a história. Isso pode ser analisado também. Fotos, entre outras coisas também, são todas fontes históricas. Ok? Tá. Uma água aqui, né? Aqui. Podemos dividir aí as fontes em duas partes. Temos a fonte material e a fonte material. Fonte material são as fontes mais concretas, que podem ser utilizadas fisicamente por historiadores. Documentos, fotos, monumentos, fósseis. Então, por exemplo, você vai num museu, você tem, sei lá, documento de algum período histórico. Isso é uma fonte material. A fonte imaterial, ela já não possui forma física. Ela está mais ligada à tradição, cultura. Que é, por exemplo, as fontes orais. Então, por exemplo, a fala. Você não consegue pegar a fala e analisar. Você vai ter que transcrever ela num papel para daí sim fazer uma análise, né? Daí você transforma uma fonte material em material. A memória. Porque no meu tempo, não sei o quê. Não tem como você segurar, palpar a memória. Não tem como você palpar a memória. É igual a tradução. Cito um exemplo. Tem uma época que eu tinha uma ex-namorada aí que ela era japonesa. Eu tinha que... Aonde? Passando pra cá. Eu tinha que tirar o sapato pra ir na casa dela. E o dia que eu fui a primeira vez na casa dela, tava querendo refugar. Não, isso é uma vergonha enorme. Mas é uma tradução. Entendeu? Bem, daí nós temos agora onde vai começar realmente a parte mais hardcore da aula. Que é o conceito de historiografia. Historiografia, resumidamente, são as formas de sinalizar e escrever história. Tá? Daí vem uma questão que fica muito aí. História é uma ciência? Ela não é uma ciência se a gente pautar da forma como se pauta a ciência que foi criada no século XVIII, XIX. Daí realmente não é muito uma ciência mesmo. Se for pautar nesse sentido de você tem que fazer milhares de testes consecutivos para conseguir chegar. Mas ela é uma ciência no sentido tradicional. Então, por exemplo, vou pegar um tema que tem muita gente que fala, a ditadura militar. Não houve tortura na ditadura militar. Como é que a gente sabe que houve tortura? Se existisse apenas um documento que falasse que houve tortura, o historiador não teria tanta consideração assim. O que acontece? Existem vários documentos. Então, como é que uma história se torna uma ciência?
Vocês estão aqui assistindo a minha aula agora. Maravilha, tranquilo, todo mundo aqui assistindo a aula no YouTube e tal. Tá aí, né? Tá deitado na cama, no celular, tá cagando, assistindo a aula. Tranquilo, você está assistindo a minha aula agora. Se um dia a gente for fazer uma pesquisa para ver como foi essa aula, nós iremos pegar a opinião de todo mundo que assistiu a aula, correto? Cada um de vocês terá uma opinião diferenciada sobre como aconteceu a aula. Ah, fulano tem a opinião X, fulano tem a opinião Y, assim por diante. Logo, apegando todas as opiniões, nós iremos descobrir algumas coisas. Como, por exemplo, houve uma aula e o tema era esse. É isso que a gente descobre vendo várias opiniões. Então, por exemplo, como é que você sabe que o Vitor é corno? Se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai falar que o Vitor é corno. Logo, essas várias pessoas formam a ideia principal. Vitor, corno. Entenderam? Então é assim que ela faz ciência. Ela pega várias fontes e vai colocando ali, pautando essas fontes até chegar num certo conhecimento científico. Entenderam? O Holocausto. Como é que sabe do Holocausto? A gente tem milhares de relatos do Holocausto. Então, em suma, a gente pode definir a historiografia como a escrita da história. É como se escreve a história. A história como ela é escrita. E aí que vem a questão. Ó, o caminhãozão bom passando aqui do lado. Existem várias historiografias, que alguém vai chamar de escolas historiográficas, ok? A gente vai falar, tipo assim, existem bem mais do que isso, tá? Essas são as tradicionais que podem ou não cair no vestibular. Tem a historiografia clássica, a historiografia positivista, que a gente pode chamar também de historiografia tradicional. Alguns chamam de iluminista, mas tem teóricos que preferem dividir uma que é iluminista e outra que é positivista, e a gente que mistura tudo junto. Mas a essência é meio que a mesma. A historiografia marxista e, aqui é utilizado até hoje, a nova história. Ok? Tô olhando pro lado porque eu tô com medo do gato fazer alguma merda. Ele tá aqui do lado. Eu tô parecendo um retardado aqui. Então vamos lá. A historiografia clássica. A historiografia clássica ela vai remeter à Grécia Antiga, né? Ao período dos gregos e tal. A gente tem duas figuras aí nesse período que são muito importantes. Heródoto, que ele ganhou o apelido de pai da história. E o que ele fazia? Ele viajava por diversos lugares e descrevendo situações paisagens. Ó, estou no Egito hoje, na região perto do Nilo, né? Que não sei se pode chamar de Egito ou não. Ah, observei hipopótamos andando. Observei que as pessoas usam roupas assim, assim, e assim, assim, assado. E o Tucídides, que vai ser responsável por descrever a Guerra do Peloponeso. Tá? Ele vai começar a escrever como que era a guerra, o que ele estava vendo na guerra. Lembra, tanto Heródoto quanto Tucídides, eles vão dar ali a opinião pessoal deles sobre o assunto. Só que ainda assim, é uma história, é uma forma de se fazer história no passado, que é descritiva e narrativa. Eles têm um início, meio e fim, existe uma descrição e assim por diante. Ela vai dar ênfase aos grandes momentos da história, né, tipo as grandes batalhas, as grandes coisas que eles viram, e ela tipo só ela observa e detalha o que ela está observando. Não tem uma análise efetiva, não faz uma análise das coisas. Entenderam? Basicamente é isso. Historiografia tradicional. Um minuto só. Olha quem estava aqui pedindo carinho. É verdade, gente. Você gosta de historiografia tradicional? Você vê, ele não gosta de guri no colo. Meu Deus, calma, cara. Pronto. Bem, a historiografia tradicional, como positivista, iluminista, ela vai surgir no século XIX e basicamente ela tem junto essa ideia de ciência. Então, por exemplo, da mesma forma que surge aquela ideia a ideia de ciência, por assim dizer, surge também, né, a ideia da história no meio disso. É uma ciência histórica que vai surgir a partir da sociologia. Então, é que o fundador dela vai ser o Sr. Augusto Comte. Qual que é o ponto interessante dessa história? Aqui, é o coronavírus, ela começa a ser levada em conta uma análise em si, tá? Analisar as coisas para apontar. Só que o ponto negativo é que ela só vai se focar em documento oficial. Então, por exemplo, tudo que eu produzi na minha vida, que não é oficial, tipo, sei lá, a anotação que eu tenho no caderno, por exemplo, seria descartado. O que seria colocado na minha vida seria minha certidão de nascimento, os meus diplomas, as coisas que eu publiquei, tipo, a público, esse tipo de coisa. Então ela acabava contando, e outra coisa interessante, que ela acabava contando somente a história dos grandes heróis. Então, por exemplo, Napoleão, sabe, Luís XIV, essas pessoas aí que eram tipo, grandes figuras da história. Porque elas que deveriam ter a história contada. O povo mesmo
meio que cagavam aí pro povo. Bem, a próxima história é a historiografia marxista, também chamada de historiografia materialista. Ela vai ser criada também no final do século XIX, só que daí, seguindo aqueles movimentos, né, do socialismo científico, que principalmente vai aparecer. Fundador dessas duas escolas é Marx e Engels. Eles vão fundar essa escola junto com o socialismo científico. Por quê? Basicamente, Marx e Engels vão fazer uma análise do mundo, das relações, uma análise histórica, a partir das relações de trabalho, a partir das lutas de classe, das lutas sociais. A luta entre os opressores e o oprimido. Burguês versus proletariado, patrícios versus plebeus, camponeses versus senhores feudais, e assim por diante. Essa história critica muito o capitalismo, tá? E a historiografia tradicional, que é a historiografia dos de cima, que eles chamam, né, dos grandes heróis. E ela também considerava apenas documentos oficiais, mas agora ela quer mostrar a história dos oprimidos, das classes, da base da sociedade. Então a ideia dela é mostrar a cidade em luta. Quem era o camponês naquela época? Quem era o proletariado? Tipo, vamos tentar entender o lado daqueles que não tiveram voz durante muito tempo. Entendeu? Então, resumidamente, a historiografia marxista é isso. Tá. E agora vem a mais importante, a que mais cai no vestibular, que é a nova história. Temos dois fundadores da nova história, Marc Bloch e Lucien Febvre. Não sei qual é o nome dela direito até hoje. Eles vão fundar uma escola chamada Escola de Análise. Quando? No início do século XX. Vai ser pós-Primeira Guerra Mundial que eles vão estudar isso. Ali no início do século XX, essa escola ela é criada e tal. E hoje em dia ela é feita por gerações. Nós estamos na terceira, quase indo para a quarta geração da escola de análise, né, da nova história, por assim dizer. A primeira geração são esses dois, depois a segunda geração e assim por diante. Eu vou tentar traçar para vocês um panorama dessa história, tá? De alguma forma ou de outra. Ela vai romper com todas as antigas escolas historiográficas. Por quê? Primeiro porque ela vai sair, ela vai ampliar a área dela. A história não estuda apenas mais a questão, sei lá, por exemplo, política e social. Vai ser a história, por exemplo, da vida privada, de como que é a vida dessas pessoas, sabe? Tipo, como é que é a vida de Napoleão, especificamente. A vida mesmo dele, sem a parte política. A questão do gênero, dar voz principalmente às mulheres, né? Que a gente tem um trajeto na história que é massivamente feito por homens. A história das mentalidades, a história da memória, também, a memória também é uma história. Então, por exemplo, se pega, sei lá, aquele parente do interior que fala, porque não teve ditadura militar e tal. Você não tem que ignorar isso dele. Você tem que entender por que ele tem essa opinião. Por que na concepção dele não tem ditadura militar. Então, por exemplo, se você para e pensa, se você parar e pensar, sei lá, meu avô fala que não houve ditadura militar, por exemplo. Tá, vai ver, para ele não houve ditadura militar. Dentro da memória dele, aquilo não foi uma coisa tão impactante, mas na memória de outros já tenha sido. Entendeu? Então é nesse sentido que você tem que. A ideia da nova história é entender essa multiplicidade de coisas. Entender que as relações são muito mais amplas do que se parece. Tá? Não só multiplicidade de áreas, como também de fontes. E agora eles não vão considerar somente fontes oficiais, vão considerar também fontes orais, fotografias, vídeos. Então, por exemplo, se você pega uma foto de um soldado na guerra, você pode trazer coisa da história dessa foto? Pode. Você tem uma limitação. Qual que é a limitação? O quadro da foto. Então, por exemplo, vocês agora estão me limitando, o que está limitado aqui é basicamente esse quadrado aqui, ó, que está aparecendo na minha cara aqui. Ó. Este quadrado limita o que vocês têm ainda de mim. Então, por exemplo, o que vocês não conseguem ver? Atrás de mim, literalmente, atrás de mim, tem o meu almoço que eu acabei de comer agora há pouco. Temos aqui ó, a sujeira aqui, ó, lá no canto está o gato. Então, quer dizer, uma foto, ela pode trazer informações. Por exemplo, estou usando a camiseta do curso, que essa é bonita pra cacete. Estou usando a camiseta do curso? Sim, estou usando a camiseta do curso. Eu estou num lugar que aparentemente leva ao corredor, que ali é a entrada da minha casa. Sim, estou num lugar que leva ao corredor. Só que ao mesmo tempo, o que você tem de informação na foto é de informação que você não tem em volta dela. E o historiador está ciente disso. Que quando ele for fazer uma análise, ele tem informações que ele não vai ter acesso.
Mas aí que tá. Isso acontece em tudo. Seja num documento oficial, seja numa foto. De uma forma ou de outra. Eu vou agora passando aqui para continuar. Essa nova história, ela traz alguns novos conceitos também. Tá? Primeiro é o conceito de... São 3 conceitos. Estrutura, conjuntura e fato. A estrutura que a gente chama de macro-história. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial é a macro-história. Quer dizer, houve uma Segunda Guerra Mundial. A conjuntura é a micro-história, que é as pequenas partes dentro da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, dentro da Segunda Guerra Mundial houve a Dunkirk, a batalha de não sei o que lá, a batalha de não sei o que lá, o Holocausto, para ir por lá. Daí a micro-história. Dentro dessa área enorme tem a micro. E o fato histórico é o que o documento específico entra. Então, vou dar um de exemplo. Vou dar de exemplo minha pesquisa que eu estou tentando fazer para o doutorado aí. Vou dar de exemplo minha pesquisa. Eu tenho a documentação que remete à Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial seria a estrutura. Vai ficar horrível isso aqui. Daí, dessa documentação, ela fala sobre a política da boa vizinhança. A relação entre Brasil e Estados Unidos na Segunda Guerra. Ok? É um outro círculo menor aqui. Gente, que coisa horrorosa. Mas tudo bem, releva. O fato é o que está no documento. E o que está no documento? Esse documento traz algumas informações específicas de relações entre os países. Então, aí que está. A estrutura, o grande círculo, a conjuntura, o médio círculo, e o fato, o pequeno círculo. Círculo. Vai parecendo um ovo frito podre, mas tudo bem. Ok? Então, basicamente, é nesse sentido que funciona. Tá. A história também, ela tem as suas permanências e rupturas. Permanência são os elementos que se mantêm no decorrer do tempo. Rupturas, elementos que foram se modificando no decorrer do tempo. Por exemplo, uma grande ruptura, o formato de trabalho. Vamos pegar uma ruptura agora, o formato de trabalho. Eu, Ângelo, adoraria estar, por exemplo, dando aula para vocês ao vivo, em cores aqui, assim, tipo, seja online, nem que seja online, tipo, ao vivo mesmo, sabe? Vocês na sala, eu mandando um ficar quieto e o caramba 4. Era isso que eu queria estar fazendo. Só que houve uma ruptura causada pelo coronavírus que fez com que algumas coisas se modificassem. Pode ser que essa modificação se mantenha? Pode ser que não. Permanentes são elementos que vão se mantendo no decorrer do tempo. Ok? É aquilo lá que eu falei lá no começo, das mudanças e permanências. Por fim, nós temos os fenômenos de curta duração e de longa duração. Fenômenos de curta duração são aqueles que aparecem, mas terminam em um curto período de tempo. Por exemplo, a Copa do Mundo. Ela é sempre um grande fenômeno, mas ela dura um pouquinho de tempo e depois some, de 4 em 4 anos ela volta. O de longa duração são fenômenos que duram já por um bom tempo. Por exemplo, a história da religião, a história do cristianismo. O fenômeno começou há anos já e está aí até hoje. Seja com problemas ou soluções, está aí até hoje. Então, quer dizer, caminhão passando. O Papa Francisco ele mudou muitas coisas na religião. Mas ainda assim, isso está dentro da história do cristianismo. O governo dele e tal já pode ser um fenômeno de curto ou até médio duração. Bem, realmente, me segura que eu estou louco para estudar história, eu estou louco para dar aula de história ao vivo. Eu sei que não é a mesma coisa, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou pedir que, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês, por favor, falem lá no sábado e tal. Caso tenha alguma coisa que esteja ruim na gravação, daí você comenta no vídeo ali, que daí eu tento resolver na próxima, tá? Óbvio que o computador não ajuda, a câmera é uma porcaria, microfone, nossa senhora. Tô tentando ver se eu consigo uma grana aí para conseguir fazer um kit youtuber, mas tá difícil, tá? Ó, fiquem em paz aí. Por mais que a situação não esteja muito legal, não se desmotivem. Lembrem-se que vocês são os melhores alunos que a gente pode ter na Terra. Lembrem-se que o Meet não funcionou porque vocês são inacreditavelmente fodas. Vocês conseguiram travar o Google. O Google, aquela mega empresa, falou assim, mano, não aguento, vai cair na prova, é muita coisa pra mim. Esse vai cair na prova é brabo demais. E isso é o que faz vocês ótimos alunos e que para vocês passarem no vestibular, tá? Espero que tenham entendido. Um abraço no fundo do coração de vocês. Tchau, tchau.